Você já se sentiu preso em uma rotina que não te serve mais? Ou gastando tempo e dinheiro com o que não importa? No vídeo de hoje eu vou te contar 10 coisas que eu simplesmente parei de fazer e que me trouxeram mais tempo, mais dinheiro, mais paz. Acredite, elas mudaram radicalmente a minha vida. E são coisas que você pode nem estar percebendo que está impactando aí também. Nós vamos dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira delas é hábitos de consumo e finanças. A primeira coisa é que eu parei de ficar comprando por impulso, em promoções, porque eu comecei a focar mais no que eu realmente precisava e parei de ter excessos, coisas que eu não precisava naquele momento e só comprava porque estava na promoção. Muitos deles eu nem usava, então acabava que era dinheiro jogado fora. Eu também parei de acumular estoque de produtos dentro da minha casa e também na minha vida, no meu telefone, enfim, coisas que eu não usava. Eu comecei a priorizar o meu estilo e conforto e parei de comprar as coisas só porque todo mundo tem, só porque tá na moda. E isso eu já ouvi muito desde a minha infância. Nossa, tá na última moda tal coisa, tal bota, tal saia. Mas eu percebi que isso não me afeta em nada, isso não me traz nenhum retorno. Pelo contrário, me tira dinheiro, me exige mais consumo, mais ansiedade de ficar acompanhando a moda, e isso não é muito bacana. Então eu parei de ficar andando com o que a moda tá andando hoje. Eu prefiro coisas mais atemporais. Eu parei de manter aplicativos, academia, streaming, coisas que eu não utilizava também, que estavam tomando o meu tempo e o meu dinheiro sem eu perceber. Essas assinaturas e serviços podem não estar te acrescentando em nada. Verifique se na sua casa tem alguma dessas que eu comentei com você, se você já pode cortar a partir de agora. Ou aquelas assinaturas que você fez grátis, o tempo grátis ali, e já passou e você não percebeu e tá ali cobrando da sua fatura do cartão de crédito e você nem sabia. Isso aconteceu comigo. Eu deixei cobrar no meu cartão de crédito 2 situações. Uma da TV Apple, que eu não utilizava, eu não sei quando, não lembro quando eu adquiri esse plano. Eu devo provavelmente ter usado o plano grátis e acabei e deixei cobrando no cartão. Isso cobrou por 1 ano quase. E eu nem percebi. E também o iCloud, que eu tava procurando, gente, mas eu não tô vendo os meus cartões e tudo. Eu era daquelas pessoas que pagavam a fatura do cartão de crédito sem perceber com o que tava gastando no mês. Eu só pagava ali, deu tudo? Tá bom, vou pagar isso aqui. E depois eu fui olhar que tava na fatura do cartão. Eu só não tinha percebido. Olha que loucura. Quando você vai em viagens, você já reparou que compra souvenirs, aquelas lembrancinhas pra trazer de uma viagem ou de um local que você foi visitar? Eu parei também de fazer esse tipo de compra, porque eu vi que só tava atrasando a minha vida e o meu bolso. Sem contar que elas acabam virando tralha, né? Não é muito bacana deixar parado em casa. Às vezes você compra aquela lembrancinha lembrando da pessoa, pensando em quem vai receber, e aí a pessoa nem gosta do que você trouxe, ou ela também sente a mesma coisa que eu tô sentindo nesse momento de, nossa, fulano trouxe coisas pra mim de outro local, mas se eu precisasse mesmo comprar e tudo, eu teria até comprado. Às vezes são coisas que não combinam com a sua casa, não combinam com o que você costuma usar, não combinam com você, e você recebe ali, tudo bem, você recebe de bom grado, mas você acaba aceitando e ficando com aquilo um tempão com você, porque você se sente culpado de não passar à frente. Mas o objetivo ali já foi dado, que foi a lembrança. A pessoa falou, olha, toma aqui, lembrei de você na viagem e tal. Não é uma coisa que eu faço pra mim. Então isso me ajudou bastante a diminuir muitos gastos e também aquele mal-estar ali que a pessoa não fala, mas ela sente no fundo que ela não queria aquele presente. Vamos à segunda parte do vídeo, que fala sobre hábitos e energia. No caso, hábitos de tempo. Eu comecei a proteger a minha saúde mental desde o ano passado e eu decidi parar de ver essas notícias, sabe? Aqueles conteúdos negativos, notícias alarmistas, fofocas, notícias da rede social ou coisas tóxicas que acabavam com o meu dia. Eu via às vezes uma notícia triste e ficava o dia inteiro pensando naquela notícia. Então quando eu parei de ficar vendo essas notícias, esses tipos de alarmes pra gente poder ficar sempre alerta na rua, eu tive um pouco mais de paz pra andar, tanto na rua quanto pra poder viver o meu dia sem ansiedade, sem medo, sem tristeza, sem ficar pensando, caramba, no bairro tal, que às vezes nem é perto, ou mas eu não passo por aquele bairro, nossa, caramba, o bairro tal teve um assalto assim, às 2 horas da tarde. Meu Deus, como a vida tá perigosa. A gente não pode andar na rua mais, não estamos seguros. Mas vamos combinar aqui que há muito tempo é assim, o crime só tá piorando, mas se a gente ficar olhando pra isso, a gente não vai sair de casa. E era uma coisa que tava me deixando preocupada de sair realmente de casa. Então, depois que eu comecei a terapia, eu comecei a ver que isso eram notícias que me deixavam impressionada. Eu falei, se não me fazem bem, pra que eu vou ficar vendo, né?
Parei de rolar as redes sociais e comecei a definir tempo e limite de uso, tanto para as redes quanto para o meu telefone. No meu caso, eu me livrei mesmo, porque eu vi que era melhor a se fazer. Mas eu ficava o dia inteiro se deixasse rolando tela de Instagram, de TikTok, e eu percebi que isso estava me atrasando a vida. Então eu me livrei dessas redes e hoje eu não faço mais. Vou te falar, não me faz falta nenhuma. Parei de dizer sim para tudo e para todos. Eu aprendi os limites que eu preciso estabelecer para mim e continuo dizendo não. É claro que é um constante aprendizado. Tem casos que eu domino muito mais tranquilo de dizer não, assim, na hora, sem remorso algum. E tem casos que eu ainda preciso remoer aquilo, ainda fico, caramba, mas eu podia ter feito, né? Por que não? Que não sei o que, não vai custar nada. Mas às vezes custa seu tempo, sua liberdade, sua energia, sua paz, sua saúde mental, enfim. Então, é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, mas eu parei de fazer há muito tempo igual eu fazia antes. Parei de ficar focando na perfeição que as redes sociais mostram pra gente, sabe? Aquele recorte que a gente acha que a vida é assim, a vida é bela o tempo todo. E comecei a observar que a minha vida, o real ali era o que mais importava. Focando sempre nas minhas próprias jornadas e as minhas conquistas. Você tá fazendo isso também? Observa se é uma falta que você precisa corrigir. Parei de procrastinar tarefas mais importantes e que eu colocava as tarefas mais simples na frente e sempre fazia de tudo para não fazer aquela tarefa mais complicada. Quando chegava no fim do dia, eu já estava esgotada de ter feito tudo que eu devia ter feito e a única coisa que eu devia ter feito, que era mais importante, eu não fiz. Então, isso também me ajudou muito, principalmente depois que eu comecei a prestar mais atenção no canal da Maria Clara, do Desfrutando a Vida. Ela fala muito sobre isso, de você fazer a tarefa mais importante, mais urgente e que te demanda mais trabalho, mais tempo, que você quer evitar de fazer. Porque quando você finaliza essa tarefa, você fica, ufa, terminei, não preciso mais fazer. Agora o restante é tudo mais tranquilo. Eu comecei a fazer isso e dividir as minhas tarefas durante a minha semana para não me pesar tudo de um dia só, tudo de uma vez só. Isso me assustava um pouco, mas eu consegui dominar isso melhor e aí tem dado muito mais certo pro meu trabalho, a minha rotina, eu fazer as tarefas mais complicadas, as mais difíceis, as que estão demorando mais tempo, do que as simples, deixar mais importante para depois e acabar que no final do dia eu vou ter que passar pro dia seguinte porque eu não fiz. Vamos pra parte 3 desse vídeo, hábitos de organização do lar. Parei de guardar coisas pensando que um dia eu vou precisar daquilo. O desapego desse excesso, ele desafoga tanto a sua casa quanto a sua própria mente e você nem percebe. Parei de complicar a minha rotina de limpeza e organização da casa e comecei a fazer de uma forma que me deixasse mais leve e deixasse a limpeza mais gostosa para ser feita. Quando eu faço, eu não faço com, tem que fazer isso. Eu faço com mais prazer, porque eu passei a simplificar as tarefas que eu precisava fazer no meu dia a dia. Antes era um bicho de 7 cabeças e hoje eu lido muito melhor com elas. Parei de ficar deixando a louça acumular dias ou às vezes o dia inteiro ali. Sempre que eu posso, eu vou lá, lavo o que tem para que não fique o excesso tanto pro dia seguinte, tanto para noite, porque eu preciso fazer a janta e o almoço. Nesses horários são os horários que a pia mais fica cheia. Então eu tento sempre desafogar um pouco depois para que não fique tudo acumulando. Antes eu deixava o dia inteiro, só lavava no fim do dia. Mas eu percebi que isso gerava muito mais bagunça, mau cheiro, não era bacana. Então hoje, graças a Deus, eu consigo ter mais tempo para poder dedicar à minha casa. E consequentemente a louça fica mais tempo limpa. Lembre-se que o que te desafoga não são os grandes hábitos, são as pequenas ações ali do dia a dia que você acha que dura mais tempo, que é chatinho de fazer, mas quando você vê já terminou. A quarta parte desse vídeo pra gente fechar são hábitos de relacionamento e bem-estar. Eu parei de tentar agradar a todo mundo. Eu passei a querer mais relações autênticas e genuínas, porque isso estava me destruindo por dentro. E quando eu fui ver, eu percebi que a maioria das pessoas que eu queria agradar nem eram as que gostavam de mim e nem eu delas. Eu parei de ignorar os sinais do meu corpo, o cansaço, o estresse. Eu comecei a priorizar o meu descanso e o meu autocuidado, porque se eu não tô bem para fazer as outras coisas, elas não vão conseguir ser feitas, porque para eu poder realizar tudo à minha volta do que eu preciso estar bem. Então, se eu tô cansada, se eu tô estressada, o meu dia não vai ser tão legal. As minhas tarefas não vão conseguir ser realizadas com louvor. Então, para isso, eu preciso cuidar de mim, primeiramente. Por fim, não menos importante, eu parei de levar tudo tão a sério o tempo todo, com aquela síndrome do protagonista, achando que todo mundo tá falando de mim, todo mundo tá rindo de mim, todo mundo percebe o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer, o que eu compro, o que eu deixo de comprar. E isso acabava também comigo, porque eu achava que todo mundo tava reparando o que eu tava fazendo, mas na verdade não tava. Então eu cultivo aí mais o bom humor,
a leveza, para eu relevar coisas que eu levava a sério e fazer uma tempestade em um copo d'água, que não era nada disso, não era nada que precisasse da minha atenção, do meu estresse, não merecia esse tipo de atenção, entende? Então eu passei a observar que tem coisas que a gente pode levar na tranquilidade, na maciota, como dizem algumas pessoas, porque aí a gente volta para casa sem desaforo, sem estresse, sem problema na cabeça, nada que vai deixar a gente fora de si vale o nosso tempo. Se valesse, a gente não ficava o tempo todo pensando nisso, né? E mudava a nossa vida. Como não muda, não vale a pena gastar esse tempo tão precioso com essas coisas que não vão atrapalhar em nada. E é aquilo, se a gente tá vivo, tem solução. Não precisa ficar nervoso, achando que o mundo vai acabar amanhã, que, ai meu Deus, aconteceu isso, fulano falou isso, eu falei isso, eu errei, fiz aquilo. Somos humanos, estamos suscetíveis ao erro e também estamos suscetíveis a observar os erros das pessoas. Mas a gente não precisa ficar o tempo todo ali tentando rodear todo mundo, falando, ó, isso aqui tá errado, isso aqui você falou, eu não gostei. Pra que isso, sabe? Vamos gastar menos tempo e energia com coisas desnecessárias e investir mais tempo na tranquilidade, na leveza, na vida simples e leve, na qualidade de vida, nas coisas que realmente nos fazem bem e feliz. Como vocês viram, o essencialismo e o minimalismo não é sobre apenas ter menos coisas, mas é sobre fazer menos do que não nos serve mais. Ao parar de fazer essas coisas, eu abri mais espaço, mais tempo, mais energia para o que realmente importa, numa vida alinhada com os meus valores. Não atravessados pelos valores das pessoas, mas os meus. Eu quero agora te provocar a inspirar outras pessoas e contar aqui nos comentários pra gente qual desses hábitos você se espantou mais, qual que você está decidido a parar de fazer a partir de agora. Me conta aqui também, você já parou algum deles e sentiu diferença? Qual a diferença que passou a ter na sua vida depois que você parou de fazer esses hábitos? Se esse vídeo te deu o empurrão para deixar a sua vida mais leve e para simplificar a sua vida, deixe o seu like, ative as notificações, se inscreva no canal e não perca mais vídeos como esse que trazem dicas valiosas para a nossa vida. Até logo!